Este livro tem várias folhas, portanto, módulo 1, módulo 2, módulo 3, nota final e frota automóvel. Vou pedir que se posicionem no módulo 1 e antes de começarmos as macros propriamente ditas, vamos fazer outra situação que é ativar o separador programador. O separador programador é um separador que não vem previamente ativo, portanto, por definição, ele não está cá. Eu tenho este separador ativo porque já o ativei, porque o uso, portanto, é provável que alguns de vocês tenham este separador, porque já usaram macros ou outro tipo de controles aqui do separador programador, e alguns não tenham. Portanto, para quem não tem, vou-vos pedir que vão aqui ao separador fecheiro e que venham cá em baixo à última opção de todas que diz opções. Ao clicarem nas opções, vai-se abrir a janela das opções do Excel e aqui à vossa esquerda vocês têm as várias opções. Eu vou pedir que escolham a opção personalizar friso. Quando vocês clicam na opção personalizar friso, do vosso lado direito ficam com duas colunas. A segunda coluna tem os separadores principais do Excel, portanto já lá estão com devidamente selecionados os separadores que vocês têm ativos. No meu caso, o separador programador já está selecionado, porque eu já o tenho ativo. Portanto, quem não tem separador programador, ele estará assim em branco. E, portanto, o meu objetivo é que vocês selecionem o separador programador e, ao fazer OK, ganharam um novo separador aqui em cima. Neste separador programador, para trabalharmos com macros, vamos nos fixar aqui na primeira secção, que é a secção do código, e é aqui que vamos trabalhar com as nossas macros. Ora então, e o que são macros? Macros, no fundo, são ações, ou seja, o que é que acontece? Imaginem uma determinada ação que nós fazemos no Excel, seja uma função, seja uma criação de uma tabela, uma formatação, seja o que for, e que são ações que nós usamos repetidamente. E então o que é que acontece? Nós podemos gravar essas macros, ou seja, podemos ensinar, entre aspas, o Excel qual é que é a ação que queremos fazer e quando quisermos fazer essa ação basta só dizer ao Excel, olha, eu quero que tu faças isto outra vez e ele faz outra vez aquela ação que nós gravarmos. Então vou começar por explicar aqui então estes botões que temos aqui. O primeiro botão de Visual Basic é o botão que nos dá acesso à linguagem de programação que as macros usam, que é o Visual Basic. Para já não vamos aqui, não faz parte dos conteúdos, se tivermos oportunidade ainda lá iremos. Depois, o botão das macros, se eu clicar aqui no botão macros, o que é que eu vou visualizar? Vou visualizar as macros que supostamente já teria gravado neste fecheiro do Excel. Como não tenho nenhuma macro ainda gravada, portanto não me aparece aqui nenhuma lista e portanto para já vou fechar. Depois temos a opção de gravar macro. E então para tornar isto um pouco mais prático e para entenderem na prática como é que isto funciona, eu vou-vos pedir que selecionem uma célula, vamos imaginar por exemplo a célula A1 e escrevam, por exemplo, a palavra hoje. E então esta célula vai ficar selecionada, a célula que tem a palavra hoje, e nós vamos gravar uma macro e depois vocês já vão perceber porque é que mandei escrever ali qualquer coisa. Então quando nós abrimos a janela para gravar a macro, a primeira coisa que nos aparece é o nome da macro que vamos querer gravar. Portanto, a primeira macro que nós vamos gravar é uma macro muito simples. Nós vamos gravar uma macro para apagar o conteúdo da célula. Portanto, no fundo, vamos criar uma macro que vai fazer delete. Ok? É muito simples, muito básica, só para experimentarmos como é que funciona. Então, esta macro vai se chamar apagar. Ok? Portanto, já dei o nome à macro, agora tenho a tecla de atalho. O que é a tecla de atalho? Para eu poder executar a minha macro, existem várias formas de o fazer. Uma delas é usar uma tecla de atalho, que eu posso definir agora aqui. Portanto, eu tenho ali a tecla de atalho, Ctrl, combinada com outra qualquer tecla, certo? O que é que acontece? Eu pessoalmente não gosto muito de usar as teclas de atalho, porque como já existe um sem número de teclas de atalho que nós usamos no nosso teclado, como por exemplo o Ctrl+C para copiar, o Ctrl+V para colar, o Ctrl+T para selecionar tudo, o Ctrl+G para guardar, portanto, Ctrl+P para imprimir, portanto já existe um sem número
de combinações de teclas de atalho que já estão definidas no Windows e que nós já usamos. E então, para não criar conflito com isso, eu não sou muito adepta de usar teclas de atalho para macros, mas nós vamos usar aqui uma tecla de atalho para vocês experimentarem. Então, vou-vos pedir que a tecla de atalho que vamos usar, vamos pôr aqui o K, ok? Portanto, a tecla de atalho desta macro vai ser o Ctrl K. Sempre que eu quiser usar, ou sempre que eu quiser dizer ao Excel, olha, executa esta macro, portanto, vai ser o Ctrl K. Depois abaixo eu tenho guardar a macro em. E o que eu tenho aqui pré-definido é neste livro. Mas eu tenho mais duas opções. Tenho o livro pessoal de macros e tenho um novo livro. A opção este livro é a opção que vem por defeito. Porquê? Isto significa que a macro que eu vou guardar fica associada a este livro do Excel, neste caso à sessão 17/1/2022. Qual é a vantagem disto? Se eu enviar este livro a alguém, se eu passar este livro para uma pen, ou se eu enviar por e-mail, a macro vai juntamente com este livro. Agora, se eu escolher, por exemplo, o livro pessoal de macros, e se eu mandar este fecheiro a alguém, a macro já não vai com este livro. E o que é o livro pessoal de macros? O livro pessoal de macros é um livro do Excel que existe na pasta de instalação do Excel no computador, na pasta dos programas, e que permite guardar macros nesse livro. Qual é a vantagem disto? Isto é vantajoso para aquelas pessoas que trabalham num posto de trabalho em que o computador é sempre o mesmo e que usam muito macros e querem usar as macros independentemente de qual é que seja o fecheiro do Excel que têm aberto. E, portanto, nesse sentido, nessas situações, faz sentido que as macros sejam guardadas no livro pessoal de macros, porque usando sempre o mesmo computador e sendo uma pessoa que usa muitas macros e que quer aplicá-las a diferentes ficheiros ou diferentes livros do Excel, faz sentido que este livro esteja sempre disponível. A opção no novo livro é se eu quiser guardar não no livro pessoal de macros, nem neste livro do Excel em que estou a trabalhar, mas num outro livro. Por defeito, eu guardo sempre as macros neste livro. Porquê? Porque faço um fecheiro do Excel, aquele fecheiro tem determinadas macros que vão ser usadas apenas neste livro do Excel e, portanto, para mim faz sentido que fique guardado neste livro. Portanto, vou-vos pedir que guardem neste livro, deixem ficar esta opção por defeito. Depois a descrição. É uma pequena descrição de que o que é que esta macro faz. Portanto, neste caso, esta macro apaga o conteúdo de uma ou mais células, ou o conteúdo das células selecionadas. Pronto, e neste momento eu defini que vou gravar uma macro. A macro chama-se apagar. Quando eu quiser executar aquela macro, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl K. Esta macro vai ser guardada neste livro e o que esta macro vai fazer é apagar o conteúdo das células selecionadas. A partir do momento que eu clicar em OK, eu vou ter que ter em atenção o que vou fazer, porque quando eu clicar em OK, o Excel vai gravar todas as ações que eu fizer. E, portanto, se eu não fizer as ações de forma correta, ou se eu fizer mais ações do que aquelas que era suposto, isso fica tudo gravado, o que pode levar a erros depois, quando eu executar a minha macro. Grande parte dos problemas que surgem nas macros têm a ver, são gerados na gravação, porque quando estamos a gravar a macro não executamos devidamente os processos que queremos fazer. Portanto, neste caso, o que é que nós queremos fazer? Se eu quero uma macro para apagar o conteúdo da célula que estiver selecionada no momento, quando eu clicar em OK, a única coisa que eu vou fazer é carregar na minha tecla Delete no teclado, porque eu já tenho uma célula selecionada, que é ali a A1, e portanto eu nem sequer vou clicar em lado nenhum na folha. Portanto, eu vou-vos pedir que vocês observem e depois, se quiserem, põem pausa e depois tentam fazer. Então eu vou fazer OK. Neste momento eu ainda não carreguei em lado nenhum. Se vocês olharem lá para cima, o botão que dizia gravar macro passou a dizer terminar gravação. Significa que neste momento estou a gravar, as ações que eu fizer, os sítios onde eu clicar vão ficar gravados, e cá embaixo na barra também tem um quadradinho que também permite
terminar esta gravação. Mas para já eu tenho que fazer qual é que é a ação que a minha macro vai fazer, que é, no fundo, apagar o conteúdo de uma célula que já esteja selecionada. Então eu vou ao teclado carregar na minha tecla Delete e vocês perceberam que isto funcionou porque a palavra hoje que estava escrita na célula A1 desapareceu, portanto eu carreguei no Delete e fiz o apagar. Neste momento eu vou terminar a minha gravação. Portanto, está gravada a minha macro. Eu quero uma macro que apenas apaga o conteúdo das células que eu tiver selecionadas, ok? Agora, como é que eu vou testar isto? Então vamos experimentar. Desculpem, permitam-me só voltar atrás. Outra dos erros das macros tem a ver com fazemos a ação e esquecemos de terminar a gravação. Não podemos esquecer de terminar a gravação da macro, ok? Senão continua a gravar indefinidamente. Então agora vou experimentar se a macro funciona. Vou selecionar aqui, por exemplo, estes números, estes valores, e vou fazer Ctrl K. E o que é que aconteceu? A minha macro funcionou. Portanto, o Excel apagou o conteúdo das células que estavam selecionadas, ok? Portanto, a macro funciona. Qual é a desvantagem disto? E vocês podem pensar, porque é que criámos uma macro que apaga se no fundo temos a tecla de Delete? É um facto, esta macro foi criada apenas para vos mostrar de uma forma simples como é que se cria uma macro. Desvantagem da macro. Eu apaguei o conteúdo destas células com uma macro. Portanto, agora se eu fizer Ctrl Z, eu não vou conseguir voltar atrás. Vai dar erro, não me vai deixar voltar atrás, porque é uma macro. Ao passo que se eu não tivesse usado uma macro e tivesse usado o botão de Delete, eu podia voltar atrás, ok? Portanto, as macros não podem ser anuladas, nem podemos voltar atrás com uma ação que fizemos com uma macro. Eu vou voltar a escrever aqui os números que apaguei, manualmente, porque não consigo voltar atrás, ok? E neste momento vou abrir ali o botãozinho das macros, para vocês verificarem que neste momento temos uma macro que se chama apagar, ok? Que se eu clicar em cima dessa macro, cá em baixo tem a descrição, que foi efetivamente o que nós escrevemos. Esta macro apaga o conteúdo das células selecionadas e aqui à direita tem um conjunto de instruções que posso fazer. Portanto, uma das formas de executar a minha macro foi usar a tecla de atalho. Eu, se quisesse executar a minha macro, também podia vir aqui e fazer executar. Não é prático, mas também se pode fazer. Outra forma de executar a minha macro é criar um botão. Também já vamos ver como é que se faz. Depois, aqui tem a ver o editar e a próxima instrução tem a ver com o VBA. O eliminar, eu posso eliminar macros. Eu posso ter criado esta macro e agora não a cria ou ela não está aqui a fazer nada e eu podia eliminar. As opções permitem-me alterar a tecla de atalho que eu tinha escolhido ou mexer na descrição que eu tinha também escrito, ok? Portanto, aqui neste painel a única coisa que podemos fazer é ver as macros que temos, podemos editá-las, podemos apagá-las e podemos ver quais é que cá estão. Portanto, agora vou sair daqui e agora vou mostrar-vos então como é que nós podemos criar um botão para associar àquela macro. Portanto, eu posso ir aqui, se vocês repararem aqui no separador programador, eu tenho aqui um botãozinho que é os controlos e tenho ali um botãozinho de inserir controlos, parece uma caixinha de ferramentas. Se eu clicar no inserir controle, vou escolher o primeiro botão logo. É o primeiro de todos. Vale a pena complicar, é o primeiro botãozinho de todos. Venho para a minha folha do Excel e o meu cursor transformou-se numa cruz que me permite desenhar o meu botão. Quando eu acabo de desenhar o botão, o Excel automaticamente pergunta-me qual é a macro que eu quero atribuir a este botão. Neste caso, eu só tenho uma macro ainda, portanto, vou atribuir o botão apagar, a macro apagar a este botão. Peço desculpa, vou fazer OK. Neste momento tenho um botão em que posso vir aqui e apagar o que está cá escrito e dizer que este botão serve para apagar. E, portanto, tenho a minha macro feita. Se eu experimentar agora, novamente, selecionar aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu estou sempre a ir aqui porque são os valores mais fáceis de repor. Portanto, se eu vier aqui selecionar novamente e clicar no apagar,
a minha macro foi executada e, portanto, os meus números foram apagados, sendo que não posso anular lá em cima, nem posso fazer Ctrl Z porque ele não deixa. Portanto, a única forma de voltar a ter lá os números é escrevê-los manualmente. E assim criamos a primeira macro. Agora, muito importante, sempre que estamos a trabalhar, é importante irmos gravando aquilo que vamos fazendo. E, portanto, se eu for carregar ali no botão guardar, o Excel vai-me dar uma mensagem. E vai-me dar uma mensagem porquê? Este livro já estava guardado. Portanto, vocês fizeram download deste livro do Teams, ele já estava guardado, tinha um nome. Mas agora, quando nós fazemos gravar, ele mostra uma mensagem. Porquê? Porque agora este livro já tem macros, ok? E, portanto, eu tenho que guardá-lo com permissão para macros, porque as macros são código. Então o Excel mostra-me esta mensagem a dizer que as seguintes funcionalidades não podem ser guardadas em livros sem permissão para macros. E que funcionalidades são essas? São o projeto Visual Basic, portanto é a programação das macros. Ora, para eu guardar este fecheiro com estas funcionalidades, eu vou ter que clicar em não e em seguida selecionar um fecheiro com permissão para macros. Se eu quiser continuar a guardar um livro sem permissão para macros, eu clico em sim. Esta mensagem é um pouco enganadora e, portanto, quero-vos aqui chamar a atenção, porque se vocês clicarem em sim, acabam por mandar embora a macro que acabaram de fazer ou quaisquer macros que tenham feito neste livro. Portanto, se eu quiser efetivamente guardar as macros e quiser que este livro tenha permissão para macros, eu não posso clicar em sim, eu tenho que clicar em não. E quando eu clico em não, o Excel vai-me abrir a janela para eu poder gravar novamente o meu fecheiro, ok? E eu, se vier aqui, tenho aqui, reparem, tenho o nome do fecheiro e depois tenho aqui livro do Excel. E se eu clicar, eu posso escolher qual é o tipo de fecheiro que eu quero guardar. E, portanto, neste caso, eu quero guardar um livro com permissão para macros do Excel, ok? Quem tem o Office 365 aparece assim, mas isto é a mesma coisa a quem aparece esta janela, porque no fundo funciona da mesma forma, só teríamos que vir aqui guardar com o tipo livro com permissão para macros. Portanto, o fecheiro pode ter o mesmo nome, pode estar guardado exatamente com o mesmo nome, o que vai mudar é esta extensão. Ele, em vez de ter uma extensão XLSX, que é a extensão nativa do Excel, ele vai passar a ter uma extensão XLSM. Okay? Vai ser um livro com permissão para macros. Vou clicar em guardar. O livro está guardado e agora vou abrir a pasta onde tenho o meu livro guardado, só para vos poder mostrar que, se vocês repararem, agora tenho dois ficheiros com o mesmo nome e o que difere é que o ícone do livro com permissão para macros é diferente do ícone do meu livro normal. Portanto, agora fiquei com dois livros do Excel. Este livro do Excel tem tudo menos a macro. Este livro do Excel é o que estou a trabalhar agora, porque guardei de novo, com permissão para macros, e que tem uma extensão diferente, portanto tem uma extensão XLSM e não XLSX, ok? Portanto, esta é a diferença entre um livro normal e um livro com permissão para macros. Então agora, depois de criarmos a nossa primeira macro, vamos então criar as macros necessárias aqui para este fecheiro. Qual é o objetivo deste fecheiro? Portanto, nós temos aqui uma tabela com classificações do primeiro módulo, temos o nome dos alunos, que tem uma nota de um teste e de um trabalho, e tem aqui uma nota final que tem que ser calculada. Isto repete-se igualmente para, portanto, são 3 módulos desta disciplina, portanto, módulo 1, módulo 2, módulo 3, e depois tem uma grelha com a nota final, que será a média dos 3 módulos anteriores. Então, o que é que se pretende aqui com as macros? O objetivo seria ter aqui um botãozinho ao lado que me permitisse calcular automaticamente a nota final destes alunos. Portanto, em vez de ter que ser eu a vir aqui calcular a média entre o trabalho e o teste, não, eu tinha aqui um botãozinho idêntico a este onde eu clicava e como que por magia a nota final ficava calculada. Portanto, para isso vamos gravar uma macro para calcular a nota final destes alunos aqui no primeiro módulo. Portanto, vamos ali novamente ao botãozinho gravar macro. Esta macro vai se chamar
calcula nota, e atenção que estou a pôr um underscore porque não pode ter espaços, ok? Portanto, vou chamar esta macro calcula nota. Não vou colocar uma tecla de atalho porque não vou usar, portanto vamos usar um botão, não é necessário colocar uma tecla de atalho. Vamos guardar neste livro e a descrição será esta macro calcula a nota final do primeiro módulo. A partir do momento que eu clicar em OK, estou a gravar e, portanto, todas as ações que eu fizer vão ficar gravadas. Ao fazer OK, a primeira ação que eu vou fazer é indicar ao Excel onde é que eu quero o resultado. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar na minha célula F5 para o Excel saber que é ali que eu quero que ele calcule a minha média. Agora vou à base e vou buscar aqui a média, como poderia ir por outro lado qualquer, e neste momento vou calcular a média da Carla. Portanto, aqui estou a partir do princípio que é uma média simples, não é uma média ponderada, portanto, se fosse, poderia fazer de outra forma, mas não vamos complicar. Portanto, a média da Carla será 10,5. Agora, se eu quisesse calcular as restantes médias, poderia fazer a mesma coisa, portanto, ia buscar a média. Neste caso, ele ia selecionar a célula em cima e eu não quero, portanto, seria a média aqui entre o 8 e o 7 do Duarte e, portanto, por aí fora. Mas como nós no Excel gostamos de poupar trabalho, se eu selecionar ali a primeira célula, for ao canto inferior direito e arrastar, automaticamente ele vai me permitir fazer a mesma função para as restantes células e, portanto, eu vou pedir para preencher isto sem formatação para não estragar a formatação da minha tabela e neste momento eu estaria em condições de terminar a gravação, mas ao fazer isso, quando eu executasse esta macro, as minhas células ficariam sempre assim selecionadas, o que ficaria assim um bocadinho, não ficaria muito bem. Então vou colocar o meu cursor aqui em baixo, só para tirar ali a seleção e agora para terminar a gravação vou ao programador e vou clicar em terminar gravação. Em alternativa, podia ter vindo aqui abaixo à barra, ok? E neste momento terminei a minha gravação. O que é que vou fazer? Vou buscar um botão e vou criar aqui um botão no Excel para a minha macro calcula nota, ok? E agora vou apagar o que está aqui escrito e vou escrever só calcular. Ok, está feito. Então agora vou testar a minha macro. Vou selecionar aqui tudo o que está na nota final e vou fazer apagar, para ter a certeza que a macro vai funcionar. Então agora vou pôr o cursor num sítio qualquer da folha e ao clicar em calcular, é suposto o Excel calcular ali a minha coluna da nota final. E calculou, portanto, correu bem, a minha macro ficou bem feita. Agora, eu quero fazer o mesmo para o módulo 2 e para o módulo 3. Portanto, se repararmos, as tabelas estão exatamente na mesma posição da folha. Ok? Isto são folhas irmãs. O que significa que eu não tenho que voltar a fazer macros nas outras folhas, basta-me apenas e tão só selecionar estes botõezinhos, copiá-los e colá-los aqui na outra folha. Fazer a mesma coisa para o módulo 3. Tinha o cursor ali num sítio que não era suposto. E o que é que acontece? Como que por magia isto funciona, mesmo que seja noutra folha, ok? Porquê? Porque as tabelas estão feitas exatamente nas mesmas células, ok? E assim de repente fiquei com uma macro para fazer o cálculo da nota final do módulo 1, módulo 2 e módulo 3, ok? Por último, queria fazer uma macro para calcular a média final destes alunos. Portanto, a média final é a média dos 3 módulos anteriores. Então, vou gravar uma macro, vou-lhe chamar média final, não vou pôr tecla de atalho e vou escrever esta macro calcula a média final, neste caso da disciplina.
Quando eu fizer OK, está a gravar, portanto vou fazer OK. A primeira coisa que vou fazer é selecionar a célula onde quer que apareça a média. O que faria seria ir à base buscar a média, mas neste momento eu quero a média que vem das folhas anteriores. Portanto, se calhar isto torna-se mais fácil para alguns de vocês carregar ali no FX e abrir a janela da função e a partir daí ver que, apagar o que lá está, e ver que o primeiro número, o primeiro argumento para a média estará na folha módulo 1 e será a nota final da Carla. O segundo número para esta média estará no módulo 2 e será a nota final da Carla. E o terceiro argumento estará no módulo 3 e será a nota final da Carla. Portanto, a minha janela tem que ficar assim. Eu tenho que ter 3 argumentos, portanto, a nota do módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Farei OK. E neste momento tenho a média final da Carla. Mais uma vez, se eu quiser, eu posso arrastar por aqui abaixo e o Excel vai-me preencher as restantes médias e eu vou preencher isto sem formatação para não estragar a formatação da tabela e não vou terminar ainda a gravação para isto não ficar selecionado. Vou pôr o cursor aqui em baixo e agora sim vou ao programador e vou terminar a gravação. E neste momento tenho o cálculo da média final. Basta-me então agora voltar aqui aos controles para inserir um botãozinho. Este botão vai ser associado à macro média final e eu posso lhe chamar calcula média. O botão é pequeno, mas eu posso mexer no botão e, portanto, tenho o botão calcula média. Se quiser, também posso vir aqui a um dos outros módulos e copiar este botão apagar e também posso colocá-lo aqui, porque ele também vai funcionar aqui deste lado. Portanto, vou só aqui reposicionar os meus botões para ficar semelhante ao que está nas outras folhas. E, portanto, se eu selecionar a média e apagar, ele apagou. Se eu clicar aqui num sítio qualquer e fizer calcular média, ele calculou. E, portanto, neste momento tenho as 3 folhas com as notas calculadas. Atenção que se vocês tiverem algum destes módulos tiver sem valores, é normal que a nota final não dê igual, ok? Portanto, a vossa média final só dará igual à minha se tiver tudo preenchido e então aí sim a média final. E portanto, neste momento já criamos algumas macros. As macros funcionam não só para funções e não só para ações, portanto há um sem número de aplicações para estas macros, mas para já, se conseguirem fazer estas macros já vai ser muito bom.